Você está prestes a ouvir uma história que muita gente preferiu esquecer. Não é ficção. Não é lenda urbana. É real, documentada e perturbadora de um jeito que vai grudar na sua cabeça. Um carro parado numa rua sem saída. Anos se passando. Ninguém chegando. Ninguém saindo. Nem a chuva. Nem o vento. Nem o tempo conseguiram apagar o que estava dentro. E quando alguém finalmente teve a coragem de abrir aquela porta enferrujada, o que encontrou não era poeira, não era abandono. Era uma vida inteira guardada ali dentro, esperada, organizada, como se alguém fosse voltar a qualquer momento. Se você já passou por uma rua deserta e sentiu que alguma coisa estava errada sem saber o quê, essa história é para você. Fica comigo, porque isso vai fundo. A rua se chama Travessa das Acácias. Um nome bonito para um lugar que há muito tempo perdeu qualquer beleza. É numa cidade do interior de Minas, daquelas que parecem pausadas no tempo, onde os cachorros dormem no meio da rua e ninguém reclama, onde as casas têm janelas de madeira e varanda de azulejo. Mas no número 14 dessa travessa, há uma ausência. Não uma casa vazia, uma presença silenciosa. Um Volkswagen Fusca 1974, verde escuro, quase preto de tanta sujeira acumulada. Os pneus colados no asfalto. O para-brisa coberto por uma película de limo. A lataria com manchas de ferrugem que formam quase um padrão, quase como um mapa. As árvores cresceram ao redor dele. Uma delas já encostava no retrovisor, como se a natureza estivesse tentando engolir aquilo devagar, sem pressa. Com paciência. É de manhã cedo. Névoa fina. Um gato atravessa a cena. E o carro está lá. Imóvel. Como sempre. O carro pertencia a uma mulher chamada Helena. Helena Braga. Nascida em 1949. Professora de português por 32 anos na escola municipal da cidade. Aposentada em 2001. Desaparecida em 2009. Isso mesmo. Desaparecida. Não foi um sumiço de manchete. Não houve buscas televisionadas. Helena era viúva, sem filhos, poucas amigas. E quando parou de aparecer, os vizinhos acharam que ela tinha ido morar com uma sobrinha em outro estado. A sobrinha disse que não. A sobrinha disse que nunca recebeu visita nenhuma. O boletim de ocorrência foi registrado tarde demais. As investigações foram rasas. E o carro de Helena ficou ali como ela tinha deixado na frente da casa, chave provavelmente dentro da bolsa que ela levou. A casa foi lacrada pela prefeitura depois de 2 anos de dívidas acumuladas. O carro, ninguém tocou. Ninguém sabia o que fazer com ele. E com o tempo, todo mundo foi fingindo que não estava lá. Tem uma coisa que os vizinhos nunca conseguiram explicar direito. Nos primeiros anos depois que Helena sumiu, algumas pessoas relataram ver uma luz dentro do carro. Não era reflexo, não era ilusão de ótica. Era uma luz amarelada, fraca, que acendia às vezes nas noites de terça-feira. Só terças. E só por alguns minutos. Depois parava. Uma senhora chamada Margarida, que mora na casa em frente, anotou as datas num caderninho. Eleve 10 registros ao longo de 18 meses. Sempre terça. Sempre entre 23h e 23h20. Ninguém entrou no carro nesse período. Ela teria visto. Tinha mais uma coisa estranha. O carro estava desligado há anos. Bateria certamente morta. Então como acendia uma luz? E por que só terças? Helena tinha algum padrão com terças-feiras? Os ex-alunos dela lembravam que ela dava aula de reforço às terças. Só às terças. Para crianças com dificuldade de aprendizado. De graça. Sem cobrar nada de ninguém. 13 anos depois do desaparecimento de Helena, um homem chamado Renato decidiu que já era suficiente. Renato tinha 41 anos. Técnico em eletrônica. Cresceu naquela rua. Helena tinha sido professora dele na 5ª série. Ele se lembrava das terças-feiras de reforço. Lembrava do cheiro de café passado que ela levava na garrafa térmica. Lembrava da paciência dela. Infinita. Nunca levantava a voz. Quando os rumores sobre o carro e as luzes chegaram até ele pelas redes sociais, algo virou.
Ele voltou para a cidade no feriado de novembro. Foi até a travessa de manhã cedo. Ficou parado na frente do Fusca por uns 10 minutos, só olhando. Depois colocou a mão na maçaneta. A porta estava destrancada. Ele disse depois que não esperava isso. Que travou por um segundo. Que sentiu uma coisa no peito que não conseguia nomear. Mas abriu. E o que ele viu dentro daquele carro mudou a forma como ele enxergava a Helena. E a forma como ele enxergava a si mesmo. O banco do passageiro estava organizado. Não era o caos que se espera de um carro abandonado por mais de uma década. Era uma caixa de papelão coberta com um pano xadrez. Como se alguém tivesse embalado um presente. Dentro da caixa, cadernos. 17 cadernos escolares. Daqueles de capa dura, espiral, quadriculado. Cada um com o nome de um aluno escrito na frente. Com letra caprichada de professora. Eram os cadernos dos alunos de reforço, de anos diferentes, de 1991 até 2008. Cada caderno cheio de exercícios, correções, bilhetinhos nas margens. Coisas como: você conseguiu. Eu sabia que conseguia. Renato encontrou o dele. Ano de 1995. Quinta série. Na última página, uma anotação de Helena. Renato tem dificuldade com vogais abertas, mas tem uma inteligência que ele ainda não descobriu. Vai longe. Precisa apenas acreditar. Ele ficou sentado dentro do carro por 40 minutos, clorando sem entender direito por quê, ou talvez entendendo tudo de uma vez. Renato não foi embora com os cadernos. Chamou a sobrinha de Helena. Chamou as autoridades. Fez tudo certo. Mas antes disso, ele fotografou cada página. E foi estudando aquelas anotações por semanas. O que ele encontrou não era só saudade. Era um diário disfarçado. Helena escrevia sobre as crianças nos cadernos delas, mas também escrevia sobre ela mesma. Nas margens, em letras menores. Pequenas confissões que ela não tinha coragem de colocar em outro lugar. Em 2007, 2 anos antes do desaparecimento, ela escreveu: estou cansada de ser invisível numa cidade que me viu por 30 anos. Em 2008, no último caderno, o de uma menina chamada Isabela. Hoje fui ao médico. Não contei pra ninguém. Não há ninguém pra contar. E na contracapa desse mesmo caderno uma lista. Nomes, endereços, valores. Helena tinha doado tudo que tinha. Casa, conta bancária, aposentadoria acumulada, dividida igualmente entre os antigos alunos de reforço. Ela sabia que não voltaria. O carro foi deixado ali de propósito, esperando que alguém abrisse. Helena não desapareceu. Helena foi embora. O médico tinha confirmado um diagnóstico grave em 2008. Ela tinha no máximo 2 anos, segundo as estimativas da época. E ela, que passou a vida inteira cuidando de todo mundo, decidiu que não queria que ninguém cuidasse dela. Não queria ser um peso. Não queria ser lembrada doente. Queria ser lembrada de pé, na frente de uma lousa, com um caderno na mão. Ela foi para um sítio de uma antiga colega no Pará. Morreu em 2011. Tranquila, dizem, com as próprias escolhas. A colega tentou contato com a família de Helena, mas não encontrou ninguém. O carro, ela sabia, estava na travessa, com os cadernos dentro, como uma herança que ela não confiou a cartório nenhum. Confiou ao tempo. Confiou a alguém que um dia tivesse curiosidade suficiente. Renato recebeu os advogados 1 mês depois. Os outros ex-alunos espalhados pelo Brasil foram localizados 1 a 1. Nenhum deles tinha ideia do que Helena tinha feito por eles. Nenhum deles tinha esquecido dela. O Fusca foi rebocado em dezembro do ano passado. A prefeitura finalmente regularizou a situação do terreno. Mas antes de ir, Renato tirou uma foto. Postarou sem texto, sem legenda, só a imagem. O carro verde escuro cercado de mato com a porta do passageiro aberta. A luz da manhã entrando pelo vidro sujo. A foto tem quase 300 mil compartilhamentos até hoje. As pessoas não compartilham porque é bonita. Compartilham porque ela diz algo que a gente sente, mas raramente consegue colocar em palavras. Que existem pessoas ao nosso redor que guardam coisas demais.
que cuidam de todo mundo e não deixam ninguém cuidar delas, que partem sem avisar porque acham que não merecem despedida, que existe uma distância enorme entre conhecer alguém e realmente enxergar alguém. Helena deu aula para essa cidade por 3 décadas, e a cidade não sabia o nome do médico dela. Não sabia que ela tomava café preto sem açúcar. Não sabia que ela tinha medo de morrer sozinha. Sabia apenas que ela aparecia nas terças-feiras. E um dia parou de aparecer. Eu preciso te perguntar uma coisa antes de você fechar esse vídeo. Tem alguém na sua vida que aparece? Que está sempre lá quando você precisa? Que pergunta como você está, mas raramente é perguntado de volta? Tem alguém que você conhece faz anos, mas não sabe o que essa pessoa guarda de mais fundo? Helena existiu de verdade. Os cadernos existem de verdade. Renato existe de verdade. E a lição que essa história deixa não é sobre mistério. Não é sobre carros abandonados. É sobre o quanto a gente passa ao lado das pessoas sem parar para abrir a porta. Se esse vídeo tocou você de alguma forma, deixa o like. Não pelo algoritmo, mas porque isso ajuda outras pessoas a encontrarem essa história. E talvez alguém que precisa ouvir isso hoje vá encontrar. Nos comentários me conta. Você tem uma Helena na sua vida? Alguém que cuida de tudo e de todos, e que você nunca parou para realmente ver? Conta pra mim, eu leio tudo. Até o próximo vídeo. E obrigado por ficar até o fim.